Para escapar da prisão, Bolsonaro vai jogar o golpe no colo de Heleno e Braga Neto. A defesa, estava até assistindo, alega que beneficiários da trama golpista seriam militares de alta patente e que ex-presidente seria deixado de lado em caso de êxito do golpe. Eu falei que a hora que eles começarem a se delatar vai ser uma loucura. Não vai demorar isso acontecer. Porque o advogado do Bolsonaro já deixou bem claro que não seria o Bolsonaro beneficiado. Eles nem negam mais a discussão de um golpe de Estado. Eles não negam mais. Não negam. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Um ex-presidente envolvido até o último fio de cabelo numa trama de golpe de Estado e agora fica um jogando a batata quente pro colo do outro. Quando os generais começarem a delatar, aí vocês vão ver a casa cair pra todo mundo. Porque você acha que o Braga Neto vai querer ficar preso? Acho que ele não vai querer negociar algum tipo de benefício. Você acha que o Augusto Heleno vai querer ir pra cadeia? O Augusto Heleno não aguenta um mês de cadeia. É só olhar pra cara desse velho. Peguem suas pipocas, peguem seus refrigerantes e aguardem. Porque não vai demorar muito. Quando pressionar o primeiro general, o restante todo vai falar. Porque vai querer negociar benefício. E aí vai sobrar quem? O Jair. Como diz o ditado popular, agora é cobra comendo cobra, e eu torço para que todos sejam presos. Mudando de assunto, nestes últimos dias, a Globo inventou uma mentira sobre o Lula ter vendido a maior mina de urânio para a China, notícia essa que foi espalhada por outros veículos, e pelos apoiadores do Bolsonaro. Pois bem, depois, o veículo de comunicação, que espalhou a mentira, fez uma pequena nota de desculpa, mas a mentira já tinha se espalhado. Este é um dos motivos que as redes precisam ser regulamentadas. Nós não podemos achar que as mídias tradicionais só falam a verdade. Se a mídia tradicional também propaga uma notícia falsa, as consequências legais são exatamente as mesmas das redes sociais. Não é porque é mídia tradicional que pode falar o que bem entender. A diferença, e essa é a grande diferença, que infelizmente não foi possível a tempo aprovar no Congresso Nacional, equiparando as redes sociais à mídia tradicional, a grande diferença é que a mídia tradicional pode ser responsabilizada. A mídia tradicional, ela deve atuar e atua dentro do binômio liberdade com responsabilidade, enquanto as redes sociais, até então, têm uma responsabilidade menor. Mudando de assunto, eu gostaria de mostrar uma fala do influenciador e multimilionário, Ruiter Poubel, sobre a proposta de isenção de quem ganha até R$5 mil e taxação maior para quem recebe 50 mil ou mais por mês. Tem funcionários meus que antes tiravam 100 mil líquido, agora vão tirar 90. Alguns que ganham 50 mil líquido, vão tirar agora 45. Alguns rendimentos meus também vão ser taxados. Se, por exemplo, tiravam 1 milhão, agora vou tirar 900 mil. Não vou passar fome por causa disso, e nenhum deles vai também. Só que quem ganha 5 mil, antes recebia 3.600, e agora vai receber os 5 mil inteiros. Vai fazer toda a diferença pra eles, pra gente não faz nenhuma diferença. Eu tô começando a notar, eu tô com um projeto novo, pessoal. Quem fizer 18 anos e for rico, playboy sem consciência de classe, vai ter que ficar pobre por 1 ano. Ônibus, ganhar um salário mínimo, vai faltar gás, vai ficar endividado, pra entender, pra não dar opinião merda, entendeu? Fiz questão de colocar essa fala porque, primeiramente, é difícil você ver influenciadores multimilionários defendendo o povão. Segundo, ele tem muita influência entre os jovens, principalmente os que só pensam em riquezas. Então, acho que essa fala dele foi realmente excelente, para o futuro pensamento político desses jovens. Mudando de assunto, como vocês já devem saber, o dólar está sendo usado pelo mercado para forçar o Lula a desistir dessa proposta de isenção para quem ganha até 5 mil. Porém, tem um culpado ainda maior pela subida do dólar: o Campos Neto. Por este motivo, o deputado Guilherme Boulos resolveu agir contra o bolsonarista que está na presidência do Banco Central. Pessoal, tem que ser dado voz de prisão para esse tal de Campos Neto, que é presidente do Banco Central. Com a subida e a disparada do dólar, ele ficou olhando, ficou de braços cruzados, ficou em inércia. Isso é crime contra o nosso país, porque nós temos uma reserva de 355 bilhões de dólares no Banco Central para esse tipo de emergência. E ele ficou olhando, enquanto na gestão do ex-presidente Bolsonaro, para ele conter a subida do dólar, que disparou mais de 10 vezes, né, e ele ia lá e usava as reservas internacionais, ajudando o ex-presidente Bolsonaro. Mas agora, na gestão do presidente Lula, ele ficou em inércia, ficou olhando, com braços cruzados.
Depois de a gente ter uma reserva de 355 bilhões para esse tipo de emergência. Tem que ser dado voz de prisão, porque para mim não passa de um vassalo do miliciano e vassalo do mercado. Olha aqui o que saiu no site do DCM. Boulos aciona bolsonarista Campos Neto na justiça. Abre aspas. Vem prejudicando a economia. Fecha aspas. É porque ele ficou parado, ficou de braços cruzados. Poderia muito bem entrar com as reservas internacionais que nós temos. Esse senhor aí, ele apoia o mercado, apoia a extrema-direita, apoia a bancada evangélica, apoia a bancada do agro, quer ferrar com o brasileiro, cara, desse jeito. Esse cara tem que ser preso, tá? Presta atenção aqui nas informações. O deputado federal Guilherme Boulos, PSOL, ingressou com uma ação popular na 2ª Vara Federal Civil do Distrito Federal na quinta-feira, dia 28, visando a política monetária conduzida pelo Banco Central, sob a liderança do presidente Roberto Campos Neto. A iniciativa busca contestar a atuação do dirigente e levantar dúvidas sobre a legalidade das decisões do órgão. As informações são do Times Brasil. Na petição pessoalista do PSOL alega que as decisões relacionadas às taxas de juros têm gerado impactos negativos significativos, incluindo prejuízo ao erário, aumento de dívida pública e agravamento da desigualdade social. Esse Campos Neto é criminoso, cara. Segundo o parlamentar, essas políticas estariam prejudicando o desenvolvimento econômico do país. O texto jurídico afirma ainda que as decisões de Campos Neto, abre aspas, as decisões de Campos Neto, sejam elas individuais ou colegiadas, nunca foram verdadeiramente imparciais. Sempre objetivaram atingir alvos não permitidos em lei, o que torna todas as suas decisões inválidas por desvio de finalidade. Agora vamos aqui para os pedidos da ação. A ação popular solicita em caráter liminar que Roberto Campos Neto seja impedido de realizar atos descritos do artigo 12 do Regimento Interno do Banco Central, Resolução BCB número 340, conduzir processos administrativos relacionados a agentes do mercado financeiro, participar das reuniões do Conselho de Política Monetária Copom até o término do seu mandato. Esse cara aí não vale porra nenhuma. A medida pretende suspender sua participação em decisões estratégicas, enquanto o caso segue sob análise judicial. O processo será avaliado pela 2ª Vara Federal Civil do Distrito Federal. A Justiça poderá convocar audiência preliminares ou solicitar explicações formais da administração do Banco Central para aprofundar a investigação. Esse cara aí, ele não está trabalhando a favor do Brasil. Ele está trabalhando para o mercado, para os grandes empresários, para a bancada evangélica, para a bancada do agro, para a bancada da milícia, para a extrema-direita. Gente, esse senhor, ele poderia muito bem intervir na subida do dólar. Nós temos reservas internacionais para isso, porra. Ele ficou de braços cruzados. Tem que ser preso, porra. Porque essa subida do dólar vai influenciar na economia, no emprego das pessoas. Pode haver desemprego, cara, com relação a isso. Tem que ser preso.